Seja muito bem-vindo à série Debates na versão Pocket. Eu sou o professor Dixon Cossetti e hoje a gente vai falar sobre revisionismo histórico. O que é isso, Dixon? Isso é bom? Isso é ruim? Fique atento, olho na tela, vamos direto ao ponto. O que é o revisionismo histórico? O revisionismo histórico ele consiste em revisitar o passado dos povos com o fim de revê-lo e de ressignificá-lo. Trata-se, então, do estudo da reinterpretação da história, com o fim de esclarecer certos pontos de ambiguidade, analisando a imparcialidade com que os fatos podem ter sido descritos, à época, de forma fundamentada, claro. Mas aí você me pergunta, Dixon, um revisionismo histórico ele é bom ou ele é ruim? Bom, eu costumo dividir o revisionismo histórico em positivo e em negativo. Isso quer dizer que ele pode ser tanto bom quanto ruim. Agora, o que a gente pode assegurar é que cada vez mais o revisionismo histórico vem sendo utilizado por um lado negativo, ou seja, ele vem sendo usado largamente por autoridades, estudiosos, personalidades, especialmente por movimentos de direita, para negar fatos, manipular informações. Logo, o revisionismo histórico negativo está ligado umbilicalmente ao negacionismo, que é você negar a realidade que pode ser comprovada empiricamente, cientificamente, como forma de você escapar de uma verdade que é, muitas vezes, desconfortável. Desse modo, o revisionismo histórico negativo, ele usa toda essa narrativa para legitimar projetos políticos ou projetos pessoais. Ocorre, então, que o revisionista histórico negativo ele altera fatos históricos, ele faz comparações fora de contexto, a fim de que isso se encaixe ali na dinâmica do discurso dele. De fato, ele nega a ciência. Um dos grandes exemplos disso tem a ver com a própria pandemia. Muita gente dizendo que a pandemia, na verdade, da Covid-19, do novo coronavírus, mata pouquíssima gente. Você percebe que, então, o revisionismo histórico está atrelado também não só ao negacionismo, mas às fake news ou à pós-verdade. Exemplo disso, dizer que a gripe mata muito mais gente do que o coronavírus. Isso não é verdade. É que a Covid-19 matou muito mais gente, talvez até 4, 5 vezes mais pessoas do que a própria gripe em um período menor, se nós formos analisar os dados. Dito isso, é importante destacar qual a grande questão que envolve o debate sobre o revisionismo histórico. A história possui uma verdade única? Ocorre que a verdade é um fato incontestável e irrefutável, a respeito do qual existe registro documental, ou ainda monumental, testemunhal a respeito desse fato. O que muitos revisionistas fazem, orientados pelo lado negativo do revisionismo histórico, é negar fatos históricos comprovados, apresentando provas eventuais, insignificantes, distorcidas, forjadas, ou ainda por meio de uma narrativa distorcida da realidade. É a famosa questão da hermenêutica. Eis então que surge um grande embate entre revisionismo histórico e verdade histórica. Um grande exemplo disso é a questão de Zumbi dos Palmares. Muitos defendem que Zumbi dos Palmares não era um símbolo da luta anti-escravagista. Na verdade, o símbolo era Ganga Zumba, porque o Zumbi dos Palmares ele teria escravizado outros negros e perseguido outras negras. Perceba que até que isso possa ser verdade, embora não seja comprovado, mas ainda que seja verdade, isso não faz você negar que haja racismo no Brasil, ou ainda, isso não faz a gente negar as consequências históricas dos brancos terem escravizado negros no Brasil. Na verdade, a própria história ela é dinâmica, pois ela se relaciona com os diferentes campos do conhecimento, inclusive com o conceito moderno de direitos humanos, ou seja, com conceitos que se expandem com o passar do tempo. Portanto, a história está sempre em revisão, pois sempre há descoberta de novos fatos, de novas fontes, reinterpretação de fatos, de ideias, ressignificação dos eventos em face dos avanços do tempo e da modernização da humanidade. Dito isso, é importante a gente esclarecer que o revisionismo histórico ele já foi evocado, por exemplo, para negar o Holocausto, o nazismo, as ditaduras que ocorreram pelo mundo, ou ainda o fascismo, ou para tentar confirmar, por exemplo, que Hitler era um pacifista, que ele foi obrigado a declarar guerra por outras nações, ou ainda que o colonialismo foi um movimento fundamental para as sociedades, o qual não apresentou reflexos negativos para essas sociedades. Bom, e no Brasil?
Como o revisionismo histórico ele vem sendo utilizado? Ele vem sendo amplamente utilizado também para negar, por exemplo, os direitos humanos, afirmando que direitos humanos é coisa de vagabundo, por exemplo, para negar que haja violência contra a mulher no Brasil, ou ainda que haja feminicídio no Brasil, ou que haja racismo no Brasil, ou ainda que haja algum desmatamento ou queimadas na Amazônia. É muito comum a gente também perceber que essas pessoas sempre defendem que não houve um golpe e que sequer houve uma ditadura militar no Brasil com a presença, por exemplo, do AI-5. A gente percebe também, até mesmo nas questões relacionadas a elementos mais fundamentais, mais básicos, como o caso da terra plana e da escravidão que a gente já mencionou. Ocorre que o revisionismo histórico ele coloca a sociedade, quando ele é interpretado de uma forma incorreta ou ele é levado para um lado mais negativo, ele acaba colocando a sociedade contra estudiosos, especialistas e professores, especialmente os professores de história. Ele impede o debate e inibe o conhecimento baseado em métodos científicos. O revisionismo histórico, para o lado negativo, ele pode ter consequências drásticas. Ele, para o lado positivo, pode apresentar consequências muito positivas para a sociedade, como verificamos agora no movimento Black Lives Matter. Ou seja, esse movimento ele fez milhares de pessoas pelo mundo questionarem essa herança de uma cultura escravocrata e desigual, questionando especialmente os próprios patrimônios históricos dessas sociedades, como nomes de ruas, de praças, de estradas, monumentos históricos, entre outras coisas. Esse movimento ele revela que esse problema de racismo e desigualdade não está apenas na falta de oportunidades ou na violência, por exemplo, policial, mas ele está também na manutenção de símbolos que prestam certas homenagens a pessoas que foram ligadas a movimentos opressores. Agora você já sabe tudo sobre o revisionismo histórico. Antes de qualquer outra coisa, você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, inscreva-se. Claro que você vai estar ajudando bastante o meu curso, o curso Direto ao Ponto. E se você também ainda não me segue lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, por favor, é hora de você me seguir. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau!